Você consegue um emprego com pessoas ricas para recomeçar a vida, mas caiu no meio de um ritual e o sacrifício será você. E esse é o filme Eles Vão Te Matar de 2026. Então, se não quiser morrer, se prepara e vem comigo. Duas jovens estão na rua sem rumo e param em frente a um cenário de uma família feliz e, como estava chovendo muito, elas entram no primeiro mercado que encontram. E essas são as irmãs Asia e Maria Reeves. Maria fica pedindo para comprar doces, mas Asia diz que estavam sem dinheiro e mostra uma tatuagem mostrando que agora elas também não têm nada, mas logo elas serão livres e terão de tudo. E a jovem espera ela se distrair e coloca o doce na mochila. O problema é que ao mesmo tempo o homem aparece no mercado atrás delas e diz que era o papai, e elas precisam sair correndo. As duas conseguem correr, mas um outro cara estava esperando do lado de fora e cerca o caminho, e elas seriam pegas mais uma vez, mas Asia pega uma arma e dá um tiro nele, porque não voltaria para casa, mas ela cometeu o erro de atirar apenas uma vez e a polícia aparece e, para não ser pega, ela sai correndo e deixa Maria para trás, prometendo que um dia voltaria. E galera, se antes já estava ruim, agora depois de levar um tiro, essa jovem está mais ferrada ainda. Mas agora se passam 10 anos e Asia se apresenta para uma entrevista de emprego em um grande edifício na cidade. E a zeladora do prédio a recebe e pede uma identidade. E ela se apresenta como Isabelle, até porque no histórico dela tinha passagem na polícia. Ela entra no prédio, o local é muito diferente por dentro, e as portas são trancadas com travas militares, e Lily, a zeladora, começa a contar a história do edifício Virgil, e diz que ali só vivia a alta sociedade, e no saguão alguns ricos estão olhando para ela com maldade, porque é mais uma funcionária jovem e bonita. No primeiro andar ficam os quartos das funcionárias, e o prédio estava cheio e todos pareciam estar felizes por trabalhar ali, e teria uma comemoração pois uma empregada seria premiada pelo bom trabalho. E Lily a leva para o quarto, mas sai Ray, o negão da canela fina, que era zelador barra marido da Lily, e os dois só viviam brigando, mas ele preparou o quarto para ela. Assim que entra, ela desarruma suas malas e vai tomar um banho quente, mas no espelho aparece a mensagem: eles vão matar você. Já avisei que vai dar merda isso. E saindo, ela sente que tinha algo na tubulação de ar e tenta enxergar com um isqueiro, e vê um olho e se assusta. E ela sai no corredor para ver se tinha alguém, mas as luzes começam a se apagar, e havia uma pessoa no fim do corredor observando. E ela volta para o quarto e tranca a porta com uma cadeira, e tenta ficar acordada olhando para a tubulação de ar, mas acaba apagando. E é aqui que a bizarrice começa, pois algo entra no quarto e fica observando de perto. Asia acorda assustada com uma sensação esquisita, e aquilo estava atrás dela e tenta sedá-la com um pano, mas ela se joga na parede e consegue se soltar. O problema é que agora ela estava tonta e começam a sair vários de muitos buracos pelo quarto. E como ela estava desmaiada, eles tiram as máscaras e vemos que são apenas residentes do prédio. E até o Draco Malfoy estava ali, e ele queria fazer uma Horcrux. E uma mulher tenta carregar o corpo dela, mas Asia estava segurando um fio desencapado e morde. E a mulher voa com choque, porque ela estava fingindo esse tempo todo e sai correndo para dentro do armário. Eles acham que ela estava encurralada, mas assim que o Draco abre a porta, ela corta a cabeça dele com um facão. E ela tinha uma 12, então ela foi para esse lugar mais que preparada. Mas eu te pergunto, pra quê? E ela mete a porrada em todo mundo e mata geral. E um tenta fugir no corredor, mas ela vai atrás. Lily aparece perguntando o que estava acontecendo e quem era ela. E é aqui que vem a revelação, pois depois que ela fugiu há 10 anos atrás, ela foi presa, mas prometeu encontrar sua irmã assim que saísse, e contratou um detetive que descobriu que sua irmã conseguiu um emprego ali, mas nunca mais foi vista. E ela estava disposta a tudo para salvá-la. E Lily diz que realmente é uma história muito intrigante, mas ela não pode fazer nada por ela e pede para ela olhar para trás. E quando ela olha, os cultistas que ela acabou de matar reaparecem, e todos seus ferimentos mortais começam a se regenerar, porque eles não podem morrer.
e ela percebe que deu merda e entra no quarto de uma empregada. E o filho dela tenta dar uma facada nela, mas ele desmaia com um soco. E Asia tenta quebrar a janela, mas era blindada. E se ela continuar ali, ela seria pega. Então ela encontra uma passagem no chão, mas o gordo já estava atrás dela, e ela consegue se esconder se pendurando no teto. Ela vai andando pelas paredes, mas é vista. E quando tentam matá-la, Lily diz que precisavam dela viva para o ritual. E a loira vai atrás dela por dentro das paredes, mas ela consegue pegar a 12 e explode a cabeça dela. E você pensaria que esse é o fim, mas ela levanta porque enquanto tiver um pedaço ali, eles podem se regenerar. E ela seria pega, mas Ray a puxa para o escuro e começa a contar a verdadeira história daquele lugar. O prédio foi construído há mais de 100 anos, e uma entidade muito poderosa concede a vida eterna a quem o servir, e só precisa de uma vida por uma vida. E ele já trabalha ali há mais de 100 anos e vai levando ela por vários caminhos até a saída. E logo atrás dela vem o olho da loira, e para chegar onde ela queria, precisam passar pelo andar da sacanagem, onde todos ficavam se pegando. E os dois conseguem descer em um quarto e Maria estava ali. E Asia agradece porque agora as duas poderiam ir embora desse inferno. O problema é que aqui vem mais um plot twist, porque depois do dia que ela fugiu, ela voltou para a casa do pai adotivo e sofreu todo tipo de abuso, mas fugiu e encontrou uma vaga de faxineira naquele lugar. Mas sabemos que essa vaga é golpe. Mas aquele foi o dia de sorte dela porque uma funcionária foi pega roubando e vagou um lugar para ela. E ela se sentiu acolhida, mas para ficar ali precisa de um sacrifício. E por acaso seria Isabelle. Mas quem veio no lugar dela foi Asia. E ela acha um absurdo essa história e dá um soco para ela desmaiar, porque ela vai sair dali querendo ou não. O olho está observando tudo e o corpo começa a dar a localização de qual andar eles estavam. E Ray diz que não podem perder tempo e a única saída seria pelo poço do elevador. E os cultistas começam a aparecer e os dois saem correndo. Ray é pego para ela conseguir fugir e ela entra no elevador de serviço que dá até a cozinha. E elas tentam se esconder no meio das panelas, mas o esconderijo não dá muito certo porque o gordão está com sangue nos olhos, pelo que ela fez com ele. E ela seria morta, mas Maria salva porque não quer ver a irmã morrer. E do outro lado, Lily quer saber por que Ray estava traindo a sociedade deles. E ele diz que estava cansado de viver dessa forma, fazendo sacrifícios, porque quando eles começaram, eles só faziam com bandidos e pessoas ruins, mas agora é qualquer um que entre por engano. E Lily aciona o protocolo de emergência e avisa a todos que duas fugitivas estavam ali e precisavam trazer vivas para o sacrifício, mas poderiam dar uma brincada com elas. Asia iria na frente, mas para sair da cozinha precisa passar pelo salão de festas que estava escuro, e ela vai com sua 12 e um machado achando que estava fácil, mas estava cheio de cultistas no escuro e se ela continuar ali ela seria morta. Mas ela é esperta e coloca fogo no machado e volta para o confronto, e a única forma de conseguir acabar com eles de vez é queimando o corpo, e ela consegue derrubar mais de 20, mas para acabar com a última que estava com uma 12 na mão, ela joga uma mesa na frente e pula atrás com o machado para não ser acertada, e ela poderia comemorar. Mas o sistema contra incêndio liga e o fogo é apagado e os corpos começam a renascer. Então ela precisa sair dali e Maria conhece um caminho. As duas descem no poço do elevador e Maria pergunta como ela aprendeu a lutar e ela diz que esses 10 anos na prisão foi tentando sobreviver e a prisão ainda foi melhor que morar com o pai delas. E a única forma de sair dali é pelo poço e elas começam a subir, mas o gordão vem atrás delas. E quando chegam no último andar, abre a porta achando que estariam em segurança, mas Lily estava esperando com vários cultistas. Asia entendeu o jogo e sabe que precisavam dela viva para o ritual e ameaça se jogar no poço e irritariam Sassá. Mas Lily revela que em nenhum momento obrigou Maria a fazer nada, e eles apresentaram a proposta e ela poderia ir embora ou viver ali com luxo e proteção, e ela escolheu. E Asia percebe que se não se entregar, ela e sua irmã seriam mortas, mas ela acaba escorregando e caindo no poço, e esse seria o seu fim.
mas lembra do gordão subindo? Ele consegue segurar o pé dela no último segundo. No último andar tem uma sala de ritual com uma cabeça de porco, e ao fundo uma janela vermelha, e assim que Lily apresenta o sangue da Asia, uma criatura sai do espelho e entra no porco. E esse é o espírito que estava no Gadareno, e agora ele sempre voltava no corpo de um porco. Começa o julgamento e Ray é apresentado como traidor, e para ter imortalidade precisa escrever o nome na cabeça do porco, e ele apaga o nome e diz que Lily precisa fazer o serviço. E Ray estava certo do que queria, e quem sabe ele pudesse ter a redenção, e ela não quer largar 100 anos ali por nada. E agora é a vez da Maria, e ela escreve seu nome e precisa matar a irmã, mas ela se falece e Asia não entende nada. Asia já estava muito machucada e cai na frente da irmã para morrerem juntas. Ela sente que algo estava errado porque seus ferimentos começam a se curar, porque a irmã escreveu o nome dela ali, e ela arranca um pedaço de pele com seu nome e começaria a vingança. Agora a vingança. E ela começa a dar uma surra em todos os cultistas e os prender, já que eles não podem morrer. E para acabar logo com aquilo, Lily coloca a cabeça do porco pro Sassá controlar o corpo dela, já que ele estava condenado a só poder entrar nos porcos. E os dois começam a lutar. O problema é que ali ninguém pode morrer, e Asia consegue empalar o corpo da Lily e pega a cabeça do porco para fazer um acordo. E ela quer trazer sua irmã de volta, e ele diz que o preço é uma morte por uma vida. Mas ela tem uma ideia melhor e joga alvejante na cabeça do porco, assim ela consegue apagar todos os nomes e depois bota fogo. Então quem estivesse com ferimento mortal ali daria uma falecida de leve. Ela mostra a cabeça do porco pegando fogo para os cultistas e mostra o que aconteceria se mexessem com ela. E ela sai carregando o corpo da irmã pela porta da frente, e do lado de fora estava o detetive que ela contratou, e o acordo era ele esperar ela de manhã com a irmã. E ele não entende o que aconteceu naquele lugar, e mesmo que ela conte, acho que ele não acreditaria. E ela lembra da pele de porco que estava no bolso e escreve o nome da irmã, e funciona. E ela volta sem entender como estava viva, e agora sim elas podem recomeçar a vida. E galera, nesse filme só é possível sobreviver com o poder do roteiro, mesmo porque na primeira facada já estaria no chão agonizando. Agora imagina com 37 facadas de leve. Ai ai, a vida é mais que isso. Mas você já sabe o que fazer, então deixa o like e hype o vídeo para muitos mais filmes de qualidade duvidosa. Agora eu vou nessa, obrigado a todos e fui!